ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre. O teu nome é o mais alto. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação exaltado, santo pra sempre. O teu povo canta sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre. Se você pode, comece a aplaudir a Jesus. Aplauda bem forte a Ele. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória. Oh, meu amigo Espírito Santo. Ninguém é melhor do que o Senhor Jesus. E a verdade é que para onde nós poderemos ir, se só o Senhor tem palavras de vida, nós queremos te ouvir, Jesus. Sabe, querido, a maior força de um profeta não está na voz, não está nas suas palavras. A maior força de um profeta está nos seus ouvidos. Por quê? Porque o profeta precisa falar de tudo aquilo que ele ouve. Então o segredo não é quando você fala. O segredo é quando você esteve com ele, você ouviu ele. Amém, querido? Olha para o seu irmão e fala: que bom que você está aqui. Diga para ele: se eu puder, eu quero te aconselhar nessa noite. Ouça. Amém. Se assente um instante. Meu Deus, só o Fabinho para encher essa casa de fumaça desse jeito, né, Jesus? Meu Deus. E eu não posso pedir para acender a luz, senão ele briga comigo. Senão ele fala que não ficou bom. Por favor, meu irmão. Eu tô que nem Pedro, olha para mim. Não tenho ouro e nem prata, mas uma coisa. Olha para mim. É tão bom olhar assim, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Mas não se preocupa não, Fabinho. Lá também não é muito diferente, não. Esses meninos gostam de apagar toda a luz e as luzinhas, isso e aquilo, né? Mas eu não vou nem falar, porque o Beto já falou, né? Dispensa comentário. E o Fabinho tem umas criatividades assim. Que bom, irmãos, que bom. Mas eu confesso para você que eu fiquei alguns momentos perguntando para Deus o que Ele gostaria de encontrar em nós nessa noite, né? Nós estamos vindo hoje
Já é a terceira ministração do dia. Então a gente vai falando mais. Porque a garganta já está como, né? Na verdade, a nossa jornada começou na quinta-feira. Então, quinta, sexta, sábado. Tivemos 3, hoje mais 3. E o Senhor vai dando graça. Não estou decepcionado com o Evangelho, irmão. Eu acho que nós estamos vivendo o melhor momento da igreja. Coisas maiores ainda vão acontecer, mas eu acredito muito. Por quê? Porque não vos alarmeis por coisa alguma. Ele disse que aconteceria. E cada coisa que acontece é Deus dizendo: uau, tá vendo aí? Eu falei para você. Eu te disse. Querido, eu não estou, que nem eu aprendi com o meu pastor, nós não estamos preocupados ou desesperados, pensando no fim do mundo. Não, no fim de todas as coisas, não. Nós estamos dizendo: Deus, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos estar inserido nisso, Jesus. Porque o problema não é o mundo acabar, irmão. O problema é você acabar sem o Cristo. Porque começar com Ele é fácil. Oxalá que todos nós cheguemos naquele dia e possamos dizer a Ele: eu combati um bom combate, Messias. Eu acabei a minha carreira. E eu guardei a minha fé no Senhor. Amém? Então é muita expectativa mesmo, esperança. O Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer muitas coisas, servir a mesa. E a gente tem visto, irmão, pessoas sendo transformadas, lugares sendo transformados. Às vezes a gente diz: olha, a gente não tem ouro e não tem prata, mas a gente tem uma palavra, a gente carrega uma palavra. E o Senhor tem honrado isso. Amém? E eu sei que hoje é um dia muito, muito importante, muito especial. Porque é mais um ciclo que se inicia. Mais um tempo. E eu confesso para você que eu amo servir a mesa. Mas eu tenho uma certa dificuldade de ministrar em aniversário, irmão. É sério. Por quê, pastor? Porque quando eu vou a às vezes, ontem mesmo, uma família chamou a gente para poder fazer uma cerimônia, num casamento, num aniversário. E tanto dos meus filhos, eu fiz o aniversário da minha filha de 15 anos, tivemos a oportunidade de fazer. Mas quando eu falo de aniversário, quando eu penso em ciclo que se inicia, um que se finda, eu começo a pensar na responsabilidade desse novo tempo. E às vezes, essa responsabilidade desse novo tempo nos torna um tanto mais temerosos. Porque eu preciso pensar duas coisas. A primeira é o que eu fiz com o ano que passou. O que eu fiz no ano que passou. Quem eu me tornei no ano que passou. E o que eu vou fazer nesse que o Senhor está abrindo para mim. Quem eu vou me tornar nesse da qual o Senhor está abrindo para mim. Então, ao mesmo tempo que a nossa alma se regozija por mais um ano, ela se enche de tremor e temor, com um peso de responsabilidade. Porque assim deve fazer o filho maduro. Eu tenho 3 filhos. E o Theo disse para mim: papai, eu quero a festa do Patrulha Canina. O Samuel tem 8. A mente dele já alcança algumas coisas. Ele fez o aniversário ano passado. Ele falou: pai, eu quero uma bicicleta. Não precisa dar festa para fazer nada.
Mas eu vou escolher a bicicleta. Não é qualquer bicicleta. Vou escolher ela. A minha filha não, pai, eu quero a de 15 anos. Eu não quero um vestido, eu quero 2 vestidos. Quero uma sandália. Então, cada um na sua movimentação. Mas o que eu tento transferir, eu e minha esposa, tá ali, coisa mais linda. O que nós vamos fazer com aquilo que o Senhor está nos concedendo? O tempo que se chama hoje, da qual o Senhor preparou. Porque, irmão, não fala sobre esse 11 aqui, embora seja lindo. Mas daqui a alguns minutos, essa reunião acaba. Mas existe um culto contínuo que não pode acabar. E aí começar com celebração, com festa, agrada a Deus. Mas como nós vamos terminar, agrada muito mais. Está comigo, irmão? Então eu preciso de um peso de responsabilidade. E aí veio a minha palavra do Senhor. Por isso que eu disse que eu não gosto de pregar em aniversário. Fala para o seu irmão, você está muito tenso, dá uma risadinha aí, irmão. Me ajuda para ficar mais fácil, conta uma piada para ele. Cheirinho um pouquinho. Faz de conta que é anestesia. Sabe? Davi nos ensina algumas coisas. Salmos 44. Então você entendeu que a maior arma do profeta, irmão, é o quê? A maior arma do profeta é o quê? Ouvir, não é falar. A igreja profética é a igreja que ouve. Uma igreja profética é uma igreja que ouve a voz do seu amado. O que ela fala é só resposta daquilo que ela ouviu, daquilo que ela recebeu. Nós cantamos aqui que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Foi exatamente isso. O auge da vida de Moisés não foi abrir o Mar Vermelho, como as pessoas imaginam. O auge da vida de Moisés não foi enfrentar Faraó para dizer: Faraó, deixa meu povo ir. O maior auge da vida de Moisés foi ouvir a voz de Deus. Ele sobe no monte, um dia nada acontece, 2 dias nada acontece, 3 dias nada acontece, 5 dias nada acontece, 6 dias nada acontece, qualquer um desiste. Mas no 7º dia, o Senhor apareceu a Moisés. Então, querido, o melhor momento da sua vida, do seu ministério, é quando você ouve o Senhor falar. Noé ouviu o Senhor. 100 anos construindo a arca, debaixo de uma palavra. Diferente de hoje, né? Às vezes o Senhor tem que falar algumas vezes. Mas houve homens que, com uma palavra, eles não fizeram como eles queriam, não colocaram seus usos e costumes, não tentaram implantar aquilo que tinha na mente deles. Não.
Salmos 44, obrigado Espírito Santo, meu amigo. Diz assim: não foi, verso 3, por meio de espadas ou de sua força que herdaram a terra, mas tão somente por intermédio do quê? Da tua destra e do teu braço, e a luz do teu semblante, com as quais os agraciaste. Uau! Ele está contando o que aconteceu. Ele está dizendo, cara, não foi na força do braço deles. Eles não poderiam fazer se não fosse o braço forte do Senhor. E é sobre isso, irmão, sobre um ciclo que se inicia, sobre ouvir aquilo que Deus está falando, justamente para que eu não entre nesse ciclo na força de quem? Do meu braço. E sabe o que é pior, irmão? É que todas as coisas que tem a ver com a terra, que é construída em você, conspira contra a voz daquele que fala, o Senhor. Essa terra interior, ela vai sempre exigir de você força, na tua força, no teu braço. E qual é o problema, irmão? De eu me movimentar na força do meu braço. É que na força do braço você cansa. Você se torna um ser cansado. E uma das coisas que acontece com uma pessoa cansada é que ela começa a negociar valores. Fala comigo, negociar valores. Então, entrar num novo tempo, entrar num novo ciclo, vai exigir de mim um tempo onde eu preciso fazer uma análise se neste tempo eu não estou entrando de forma negligente, não diligente. Porque há uma diligência, há uma voz, há um comando. Como eu disse aqui, eu estou entrando num ciclo, eu preciso saber o que Deus tem para mim nesse ciclo. Então, ora, eu não sei se eu celebro, se eu festejo, ou se eu digo, Deus, ai, por favor, Pai, fala comigo, porque eu não posso entrar na força do meu braço. Eu não posso entrar segundo os meus conhecimentos. Eu não posso entrar segundo aquilo que eu imagino. No verso 6 ele diz, minha confiança não está depositada no meu arco. Ou seja, talvez neste tempo, neste momento, não é sobre o meu arco. É sobre o seu. E sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Então, ou seja, não é o que eu faço. Não é sobre o tipo de guerra ou as guerras que eu quero enfrentar. Não é sobre o tipo de armas que eu quero utilizar. Então, quando um movimento acontece, quando um ciclo inicia, eu preciso ter a clareza daquilo que vai acontecer e de como eu vou me movimentar dentro disso. Eu preciso ter o peso de responsabilidade de saber como eu vou se movimentar nisso. Porque ora o tempo está mudando, o ciclo está novamente se movendo. E eu preciso estar inserido nisso com clareza. Porque se eu não estiver, querido, eu vou na força do meu braço. E aí no meio do caminho eu vou me cansar. Eu vou entender e vou achar que ser cristão é difícil. Que o
o evangelho é algo pesado, irmão. O evangelho não é um peso. O evangelho não pode ser um peso. Por quê? Porque se o evangelho se torna um peso para mim, querido, talvez seja na força do meu braço. Porque o evangelho, irmão, é Deus dizendo: deixa que eu pelejo. Por quê? Porque é o sangue dele que cobre, não é o meu. Falhas, pecados, erro, é sobre ele. É ele que leva todas as coisas. Crescimento, é ele que dá. Então, na força do braço, eu vou me preocupar em fazer coisas que eu não devo. Exigir coisas que não é sobre mim, e eu vou exigir de mim mesmo. E eu vou me ferir com isso. Porque o Senhor diz para mim o quê? O seu dever é regar e plantar. Só isso. Se o semeador, que é o semeador, saiu para semear e foi lançando as suas sementes, uau! Porque qual era o ofício dele, irmão? Era só semear. Só semear. E aí você sabe da história. Você é crente, você lê a Bíblia, amém, irmão? Escutou que seu irmão fala: você lê a Bíblia, né, irmão? Ixi, irmão, tá fraco. Mas você lê a Bíblia, irmão. Alguma semente numa terra boa, outra semente numa terra ruim, outra semente no meio das pedras. Sim ou não? Algumas são sufocadas, outras crescem no meio dos abrolhos, dos espinhos, com o tempo morrem, mas algumas caem numa terra boa e frutificam. Então, quando eu penso em virada de ciclo, eu penso em sementes. Em Deus dizendo: cara, o que você vai fazer com a sua semente? Como que você vai fazer? Como que você vai se movimentar? Eu preciso dessa responsabilidade, irmão. Por quê? Porque quando findar este tempo, para se iniciar um novo tempo, eu não chego no final dele frustrado. Está comigo ou não, irmão? Eu não chego triste, decepcionado. Não. Nós cantamos aqui, como Maria. Eu só preciso escolher a boa parte. E a boa parte, irmão, não é falar com ele, mas é ouvir o que ele está falando. O que aconteceu foi que ela parou para ouvir o que ele estava falando. Essa é a boa parte do Evangelho. Queridos, os sinais são importantes. Os milagres são importantes. O crescimento é importante. A prosperidade é importante. A vida abundante é importante. Mas estar com Ele, ouvi-lo. O problema é que algumas pessoas não entenderam e não conseguem discernir propósito, vocação e chamado. E aí, quando isso acontece, irmão, elas são refém. O que eu mais vejo é a pessoa querendo discernir o propósito de Deus para a vida dela, o chamado de Deus para a vida dela. Uma das coisas que a gente tem ensinado lá na casa sobre propósito, vocação e chamado, eu digo, ó, propósito é aquilo que você nasceu para ser. Você nasceu para ser. Isso é propósito. É o que você está se tornando.
até que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, até que todos sejam aperfeiçoados. Qual é o propósito de Deus? É que você seja aperfeiçoado, é que você alcance a estatura de um varão perfeito. Esse é o propósito de Deus. O problema é que a gente confunde propósito com serviço. A gente diz, qual é o propósito de Deus para a minha vida? É ser pastor, é ser ministro de louvor, é fazer isso na igreja. Não, isso não é propósito, irmão. Isso não. O propósito de Deus começou quando Ele enviou Jesus. É te resgatar do mundo do império das trevas e transportar você perfeiçoado, aperfeiçoado, te inserindo no reino de luz. O propósito de Deus é transformar você um Deus. Está escrito, vós sois deuses. Mas é um Deus como Ele é Deus, porque filho de Deus, Deusinho é. É tornar você imagem e semelhança. É pegar uma imagem caída e transformar você numa imagem regeneradora, uma imagem santa, pura. Esse é o propósito. É você trabalhar naquilo que você está se tornando. Não tem a ver com serviço. Mas as pessoas confundem muito isso quando ouvem essa palavra. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. O propósito é ser como Ele é, a minha imagem e a minha semelhança. O que é que você é? O que é que você está se tornando? Não é sobre o que você faz, é quem você é. Vocação, pastor. Propósito e chamado. Então, propósito é aquilo que você nasceu para ser. Chamado é aquilo que Deus te chamou para fazer. O que é que Deus te chamou para fazer? Fala comigo. Está com Ele. Então, duas coisas acontecem. Propósito e chamado. Vamos lá. Propósito é aquilo que Deus quer que eu me torne. Chamado é aquilo que Deus me chamou para fazer. Só que quando o propósito acontece, quando eu exerço o chamado, se eu estou com Ele, é óbvio que eu vou me tornar como Ele é. Propósito e chamado. Está comigo ou não? Irmão, não dá para andar com Deus e continuar a ser o mesmo, dá? Então, se o meu chamado é estar com Deus, é quando eu estou com Deus que eu começo a exercer o meu propósito, que é passar a me tornar imagem e semelhança. É quando eu começo a ouvir as suas raízes, sabe, receber da sua vida. E vocação, vocação sim, é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o chamado, aquilo que você recebeu quando esteve com Ele. Então, propósito é o que eu estou me tornando. Chamado, Ele me chamou para estar com Ele. E no momento em que eu estou com Ele, que eu exerço o meu propósito, eu posso então aplicar a minha vocação. E aí cabe os dons e etc. e tantas outras coisas. Mas se eu não estiver nesse lugar, querido, eu vou andar perdido. Eu vou andar perdido. E talvez uma das piores coisas que pode acontecer com o homem, ele chegar no fim da sua jornada e descobrir que ele fez escolhas erradas. Ou talvez pior, é você saber que reinou 40 anos, mas 39 anos sem Deus. Como Saul. Primeiro ano, Deus escolheu Saul. Uau! Vocês querem um rei? Toma um rei. Saul faz assim. Mas a Bíblia diz que Saul, meu Deus, Saul desobedeceu. Samuel disse para ele, cara, você desonrou a Deus. Você desobedeceu. Já que você foi negligente com relação àquilo que Deus falou. Infelizmente Deus não está mais com você. Ele já estabeleceu um novo rei. Mas quantos anos ele vai reinar mais?
39 anos sem Deus. Lá em Juízes, um homem desperta do sono. Oh, quantas vezes nós ministramos isso? Desperta. Fizemos um retiro recentemente com o título Despertar. E vamos fazer o Despertar parte 2 agora, no final do ano. Mas esse homem, ele despertou do sono. O problema é que você pode despertar de duas formas. Ele desperta do sono, se levanta e vai em direção aos seus inimigos. Mas a Bíblia diz que o Senhor já não estava mais com ele. E aí você conhece a história de Sansão, que fizeram com ele. Não é sobre despertar do sono. É sobre se, enquanto você dormiu, ele esteve com você. Está comigo, igreja? Por quê? Porque ele dá o sono aos seus amados. Ou seja, com quem você tem dormido? Então, despertar. Como vai acontecer? O que Deus espera? Vai exigir de você esse tempo de qualidade. Então nós podemos celebrar, irmãos, tudo que Deus fez o ano passado, tudo que Deus fez ontem, tudo que Deus fez algumas horas atrás. Você deve celebrar, você deve ser grato a isso. Quando completou um ano, 5, 10, Senhor, rendemos a Ti. Sabe, somos gratos ao Senhor, como alguém disse aqui, até aqui nos ajudou o Senhor. É maravilhoso. Mas o mesmo Deus, irmão, que recebe a sua gratidão, é o mesmo Deus que diz: olha, não olhe para as coisas passadas, porque o que passou, passou. Observa agora o que vem pela frente. E fique atento, porque é algo que eu quero fazer. Sabe o que ele está dizendo? Não se comprometa mais com o que passou. Acabou. Você precisa estar comprometido com aquilo que eu quero fazer. Para isso você vai ter que parar para ouvir. Senão eu vou falar de ganhar, de conquistar, de produzir frutos, de tantas outras coisas. Mas se eu não ouvir, de que adianta ganhar um mundo inteiro e perder a sua alma? Oh, querido, deixa eu te falar uma coisa, é duro que eu vou te falar. Peço que o Espírito Santo te dê maturidade para entender. Jesus aparece num templo com 8 anos de idade. E eles ficam chocados. Uau! Quem é esse menino? Maria e José saem de lá. E não se ouve mais falar do menino Jesus. 22 anos depois, Jesus aparece na história. E agora ele vai ser batizado por João. Jesus passa pelas águas, e no momento que ele está passando pelas águas, a Bíblia diz que os céus se abriu. O Pai disse: este é o meu Filho amado, a quem eu me agrado, ou de quem eu me agrado. A minha pergunta é: o que é que Jesus fez para que Deus se agradasse a Ele? Quantas almas Jesus ganhou? Quantas curas Ele fez? Quantos mortos Ele ressuscitou? Quantos, irmãos? E o Pai se agrada dele? E aí, irmão?